Podemos, chefe? Bom, obrigada, pessoal, então, por continuarem aqui. Agora a gente dá início à palestra 3, Restauração Ecológica, Conectando Comunidades e Paisagens, Andréia de Oliveira, do Instituto Saracura. Andréia de Oliveira é pedagoga, ambientalista e permacultora, cofundadora do Instituto Saracura e membro da Comissão de Educação e Comunicação da União Internacional de Conservação da Natureza. Atua há 20 anos na elaboração e execução de projetos de educação ambiental e florestal, comunicação social e governança comunitária. Pode vir, Andréia. A palavra é sua. Vou tirar isso aqui para não te atrapalhar. Te atrapalha? Bom, então, boa tarde a todas, a todos e a todes. Um pouquinho nervosa de estar aqui nessa casa, mas é a nossa casa também, né? Queria agradecer primeiramente o Marquito, a toda a equipe de apoio do gabinete, agradecer a todos os presentes e a quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Bom, pessoal, vou fazer uma fala para a gente tratar um pouquinho da questão da restauração ecológica, incluindo o que é fundamental, que são as pessoas, né? Que a gente busca desenvolver sempre, junto aos trabalhos de restauração, incluir as comunidades, né, em todos os processos e busca principalmente a gente buscar aquela informação científica, a gente deixar numa linguagem, né, palatável, né, para as crianças, para os jovens, né, para as pessoas que de fato precisam, né, receber essas informações. Então, bom, acho que a maioria de vocês aqui já conhece, né? Então, eu faço parte do Instituto Saracura, né, que tem uma sede lá em Ratones, que foi o nosso primeiro piloto de restauração, né, uma área que há 45 anos está sendo restaurada, e hoje é sede do Instituto Saracura. Né, a nossa trajetória, desde o início, desde a fundação, ela sempre foi fundamentada nas práticas de educação ambiental. E nos últimos anos, eu diria na última década já, nós nos antecipamos, né, na década da restauração, nós estamos bem focados, né, nessas atividades de restauração florestal. E nós somos membros, né, e unidade regional do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, né, que é um grande movimento formado por instituições do primeiro, segundo e do terceiro setor, né, em todo o bioma Mata Atlântica. E nós somos ponto focal aqui em Santa Catarina, juntamente, né, com outra organização, que é a APREMAVE. Então, vou falar um pouquinho das linhas de atuação do Instituto, né, de que forma que a gente envolve as pessoas, os jovens, as crianças, na restauração ambiental. Então, sempre através da arte, né, sempre envolvendo a vivência, principalmente, né, acho que não há uma forma melhor de se aprender do que vivenciando. E algumas linhas, né, de atuação são bem interessantes para a gente promover essas vivências. A gente destaca a permacultura como uma das linhas bem importantes, né? A permacultura faz o resgate das tecnologias ancestrais, a gente valorizando o conhecimento ancestral e incluindo o conhecimento moderno, científico, para a gente buscar soluções que estejam mais equilibradas e menos impactantes. O saneamento ecológico... então não estou me acertando muito com isso aqui, já vai. O saneamento ecológico, né, que também a gente vem há bastante tempo já estudando, e de forma científica, inclusive, né, desenvolvendo metodologias de saneamento ecológico, principalmente para o banheiro seco e outras metodologias para tratamento de água cinza, né, levando isso para comunidades em vários lugares, né, do Brasil, não só no sul do Brasil. E a educação florestal, né? A gente fala que a gente atuou bastante tempo com educação ambiental e hoje a gente tem se dedicado muito à educação na floresta, né? Inclusive, a nossa sede, no sítio Saracura, né, a gente tem chamado de Escola da Floresta, porque a gente sente que
a gente precisa ampliar essa escala de contato, promover espaços, promover vivências, né, para as crianças, para os adultos, para todos. A gente fala muito em escala, né, dentro da restauração. Precisa ampliar a escala, precisa plantar mais. Mas, enquanto a gente não ampliar a escala afetiva, né, das pessoas, de fato, se sentirem bem na natureza, sentir essa vontade de estar, sentir essa necessidade, eu acho que pouca efetividade a gente vai ter. Então, essas vivências, elas são, né, fundamentais. Então, a restauração, né, ecológica de florestas e paisagens, né, a gente inclui aí o ser humano, né, como quem mais impacta, mas, por outro lado, somos, né, os responsáveis por ampliar essa escala. Então, a gente promover vivências. E as unidades de conservação, né, são um espaço fantástico para a gente promover através do uso público, né? A gente cita aqui o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, como já foi mencionado, que é a área foco aí do nosso projeto, Raízes da Cooperação, né? Mais outras unidades de conservação também, das quais a gente faz parte. A implementação de trilhas, né, com o desenvolvimento do ecoturismo de base comunitária, né, o envolvimento de comunidades tradicionais e povos originários, né? Os povos indígenas são povos da floresta, então a gente tem muito que aprender com eles. E a gente trabalha com projetos de pequena escala, mas que a gente costuma dizer que são pequenos projetos, mas com grandes impactos. Então, a gente procura sempre desenvolver um plantio, né, de alta diversidade, né, sempre focar em espécies raras, ameaçadas, né, as espécies leguminosas, né, que fazem esse trabalho de fixação de nitrogênio. Então, pelo menos 1/3 das espécies que a gente utiliza são leguminosas. Né, trabalhar com esse cuidado do solo, né, promover o enriquecimento do solo através da transposição de galharias e dos arranjos, né, a criação de microecossistemas e, principalmente, né, o envolvimento comunitário e a ampliação do engajamento voluntário. Então, alguns projetos que a gente vem atuando, né, na Mona Galheta, no Parque Estadual do Rio Vermelho. E a gente procura sempre incluir a questão da restauração, né, nos projetos. Então, se tem um projeto que é de sinalização, né, por que não sinalizar e restaurar também esse caminho? Aqui no parque, né, a gente fez uma parceria com uma empresa, né, então a gente tem buscado também essas parcerias com empresas para a gente poder aumentar essa escala, né, de plantio e levar, né, a comunidade para executar essas atividades. Aqui é a foto da filhinha do Adro, uma grande parceirinha ambientalista. Aqui no Parque Fritz Plaumann, no Oeste, né, onde nós implementamos a trilha da restauração ecológica, bem interessante, né, que foi uma trilha para tratar exclusivamente sobre a importância, né, da restauração, agora na década da restauração, junto com o tema do controle das espécies exóticas invasoras, né? Aqui nós temos o problema com pinos, lá é a uva do Japão. E hoje é uma das trilhas mais visitadas lá do parque, então a gente tem acompanhado, né, o desenvolvimento dessa trilha junto às atividades de monitoramento e controle dessas espécies exóticas. Então, a gente fez uma formação também para os educadores, né, para a comunidade e para escolas, sobre a temática da restauração ecológica. E sempre se atentando, né, a essa leitura da paisagem. Aqui é outro projeto, que é o Caminho das Águas, né, que a gente desenvolveu em parceria do Gabinete do Marquito, enquanto vereador, né, que era para o mapeamento de nascentes, né, como estratégia para a restauração dessas áreas de nascente, ali em Florianópolis. E, recentemente, né, os projetos com foco em manguezal. Então, atualmente, nós estamos desenvolvendo o projeto Maré da Restauração, que tem um foco no carbono. Ele iniciou no ano passado, a gente, inclusive, realizou um evento, né, que foi a Semana dos Manguezais, com diversos parceiros,
em diversos municípios, não só em Santa Catarina, na Bahia também. E, com essa ação, a gente engajou 100 voluntários, foram retirados mais de 1 tonelada de resíduos, né, das áreas de mangue e marismas. E até a gente chegar aqui, né, nessa bela paisagem aqui do nosso projeto Raízes da Cooperação, aqui nas ilhas, né, que serão o alvo das nossas ações de restauração, ali no Rio da Madre. Né, as ilhas estão tomadas por pinos, assim, tem uma delas, acho que 1/3 da ilha, pelo menos, ele foi tomado, né, por essa invasão biológica aí de pinos. Então, vai ser feito o corte, o fracionamento, né, essa madeira não vai ser retirada de lá, ela vai ser utilizada lá como fonte de biomassa. Vão ser construídos uns núcleos, né, de regeneração e introduzidas algumas espécies. Então, a gente tem, né, algumas metas, né, um desenvolvimento, né, de um calendário para coleta, viveragem. Né, nós vamos fazer a coleta e também produzir as mudas. Aí vai ser realizado o plantio de 3.000 mudas de espécies de mangue e restinga. Nós temos uma área de restinga também, né, como ecossistema associado. Aí o engajamento comunitário vai ser feito através de 8 oficinas. Em breve a gente vai, inclusive, realizar, né, essa primeira oficina. Multirões também, que temos a previsão de pelo menos 120 pessoas engajadas através dos multirões, né, e a implementação de uma trilha como um elemento pedagógico, né, uma trilha de restauração ecológica também. Então, estamos, né, comprometidos aí com a década da restauração, junto a todos esses parceiros. E a gente atua em menor escala, como eu comentei com vocês, né, mas de forma personalizada, trabalhando ativamente em todos os processos. E com a nossa missão, né, que é semear no espírito das crianças o amor pela natureza, preparar os jovens para uma atuação mais consciente com o planeta, inspirar e conduzir crianças, jovens e adultos à ética ambiental e à cultura da paz. Então, quero aproveitar para fazer um convite para vocês, né, de 17 a 20 de julho, vai acontecer o Congresso Nacional de Manguezais, vai ser sediado em Niterói, no Rio de Janeiro, mas dá para fazer a inscrição também para participar de forma remota. Então, mais um espaço, né, de trocas para a gente poder aprender um pouco mais, né, uns com os outros e fazer essa troca de experiências. E é isso, finalizo aqui com essa linda imagem aí, cedida pelo Adrio Centeno, né, que é o nosso artista fotográfico. Grata. Bom, vamos dar continuidade, mas antes uns avisinhos assim. Pode ser que tenha alguém que está aqui assistindo e não preencheu a lista de presença. E aí a Natavi vai passar uma lista com a prancheta aqui para o pessoal preencher, né? Porque, como vocês sabem, é um projeto patrocinado e a gente precisa comprovar também que as pessoas estiveram aqui, né? Para depois a gente ter um volume de pessoas aí impactadas também. E mais um lembrete, o Marquito pediu que avisasse que a audiência pública que vai acontecer da Escola do Mar de São José vai ser no dia 25 de agosto. Lá na escola, esse ano. 25 de agosto desse ano. Tá, pessoal? Desse ano. 2023. Até me surpreendi outro dia, a gente está no século XXI, né? Falei, gente, mas já? Eu não estava ciente. Passou rápido. Mas já é 2023 também. Eu não tinha conectado. Então, tá. Mais algum aviso? Acho que não, né? Isso. Então, agora, a última palestra. E aí a gente depois tem mais um momentinho, assim, entre todos. E não, antes a gente abre para umas perguntas. Mas aí não sabemos como vai ser,
porque a gente tem que liberar aqui até às 17 horas, tá? Então, vou chamar o Dilton para fazer a palestra 4, que é do projeto Raízes da Cooperação, Contribuição para a Conservação e Restauração dos Manguezais e Ecossistemas Associados. O Dilton de Castro, da ANAMA, possui bacharelado em Ecologia pela Unesp, especialização em Ecologia pela URGS, mestrado em Geografia pela URGS e é doutorando em Geografia da Análise da Paisagem na URGS. É membro do Grupo de Assessoramento Técnico do Plano de Ação Nacional Lagoas do Sul do Brasil, do ICMBio, presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí, no Rio Grande do Sul, desenvolve projetos aplicados para a conservação da Mata Atlântica e Pampa, com a organização da sociedade civil, Ação Nascente Maquiné, a ANAMA, e é coordenador geral do projeto Raízes da Cooperação. Bem-vindo, Dilton. A palavra é sua. Boa tarde a todos, todas, todes. Inicialmente, nosso agradecimento à mobilização, né, que o deputado Marquito fez para a gente estar aqui hoje, né, e também, especialmente, ao programa Petrobras Socioambiental, que, em parceria, nos possibilita também estar nos reunindo aqui, todo esse grupo. E eu começo dizendo que a gente vai falar de uma utopia. Nossa meta é utópica. E quando a gente chegar na meta, nós vamos continuar numa nova utopia, porque essa utopia nunca vai acabar. E a gente começa falando de um milagre que foi a concretização de um projeto escrito no momento, não sei se vocês lembram, há pouquinho tempo atrás a gente voltou para a Idade Média, onde o movimento antivacina estava presente, onde a questão da terra plana estava, né? Parece que a gente voltou antes do tempo do Galileu, lá em 1600, onde os índios estavam tocando fogo na Amazônia, os ambientalistas estavam queimando, né? A gente passou por um período negro e começamos a ressuscitar agora e saímos do inferno, né? E começamos, então, nesse momento assim político, a gente consegue concretizar, num período de pandemia, juntar várias entidades aqui da região, né? Uma instituição pública, né, de gestão ambiental, o IMA, uma universidade pública, né, que sempre foi muito atacada, né, Universidade Federal de Santa Catarina, através do departamento através da pós em oceanografia, o AUCIP, né, o Saracura, a GEA, através da Maia, e a ANAMA, que somos nós que recém estamos chegando aqui, né, em Santa Catarina. A gente trabalha com Mata Atlântica e Pampa, lá no Rio Grande do Sul. E a gente conseguiu, online, conseguir montar um projeto, às duras custas, sintetizar e botar as metas bem adequadas e ser aprovado um edital que é muito difícil de a gente conseguir esse patrocínio, né? Então, a gente está nessa utopia, e quando acabar essa utopia, nós vamos estar numa outra utopia, porque a tarefa é grande. E vou retomar algumas coisinhas que já foi falado pelo Pimenta e pelo professor Paulo, né? Que é essa situação que se encontra da costa, né? Onde 150 milhões de brasileiros vivem, né? Nesse encontro das águas internas com as águas marítimas, na zona costeira, né? Onde estamos sujeitos à pesca industrial, à erosão costeira, a um turismo e lazer de grande massa, à urbanização crescente, ao esgotamento, à falta de esgotamento sanitário, à erosão costeira, tá por tudo, aos portos e ao petróleo também. Então, é esse panorama de fundo que a gente está situado, né? Na zona costeira, nessa interface de política de gerenciamento costeiro com águas internas e com toda essa pressão desde o Amapá até lá no Chuí. E a nossa utopia passa, então, a reconhecer que a nossa sociedade industrial moderna, né, ela tem sua base na exploração econômica e predatória dos recursos naturais, né? Não é à toa que estão se esgotando. E isso tem trazido estabilidade nos sistemas ecológicos, né? E, com isso, o aumento da vulnerabilidade do meio que nós habitamos, ameaças e riscos de desastres cada vez mais intensos e frequentes, e mais acentuado ainda onde o adensamento populacional é maior, né? Especialmente entre os mais pobres, que habitam justamente as áreas de risco, né? Por uma série de falta de políticas públicas adequadas de urbanização, né? E o projeto, então, ele procurou se alinhar com diversas políticas, né? Inicialmente, na esfera local, a gente está alinhado com o plano de manejo do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, com o plano de manejo da Estação Ecológica Carijós, né, com uma série de questões voltadas para o entorno da comunidade, como já foi dito, né, que hoje em dia as UCs não são vistas mais, pelo menos como uma parcela da sociedade, né?
não são vistas mais como ilhas, né, isoladas do seu entorno, né, com o plano de manejo da Resex, Pirajubaé, também de acordo com o plano de recursos hídricos, né, da RH, na região hidrográfica litoral centro, né, que é essa RH, que contempla uma série de municípios, além da grande Florianópolis, né, e que tem por meta principal a questão das águas, né, e o Parque do Tabuleiro é uma verdadeira caixa d'água que abastece a região metropolitana, então tem um papel fundamental na questão da água, né, e também com esse programa estadual de controle e erradicação de espécies exóticas, que é um dos focos do nosso projeto com invasão de pinos, né. A gente poderia estar tratando de outras coisas aqui, né, porque eu acho que o camarada da Defesa Civil falou... Não, o do Profranco, o Eduardo, falou dos poliquetas. Quem conhece, quem está preocupado com poliqueta, né? Nós também poderíamos, numa certa escala, falar quem está preocupado com manguezal, né? Num país que voltou para ter 30 milhões de pessoas passando fome, né? Parece que se torna secundário, mas não. Porque só que toda aquela linha de costa, todas as pessoas que moram ali, 150 milhões de brasileiros, vão ser atingidos. Estão sendo atingidos, na verdade, né? Não é que vão, já estão. Então, a gente está numa esfera nacional, alinhado com a Política Nacional de Mudança do Clima, com a Lei da Mata Atlântica e com os PANs, né? Tem um Plano de Ação Nacional Lagoa do Sul do Brasil, que vai aqui desde Palhoça até o Chuí, em prol da conservação de espécies ameaçadas dos sistemas lagunares, né, do Sul, e do PAN manguezal. E também na esfera global, a Convenção do Clima, a Convenção da Diversidade Biológica, assinada lá 30 anos atrás, né, depois da Rio 92, e que até hoje só está sendo protelada, né, sendo adiada, os cumprimentos nas metas de Aichi, né? Então, o projeto certamente vai ter uma colaboração, uma contribuição nessa linha também. E também a Agenda 2030, desenvolvimento sustentável, a década da restauração, que a Andréa já falou, e a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente está alinhado, entre outras políticas, né, as mais socioambientais que a gente está citando aqui. Então, já foi comentado, também está situada nessa região hidrográfica litoral centro, né, que especialmente os municípios de Palhoça, Paulo Lopes, São José, Florianópolis. E aqui eu gostaria de apresentar uma equipe, né, que é um trabalho grande, e pedir para cada um que for falando se levante para todo mundo visualizar, né? De outro sou eu. Natave, é a coordenadora administrativa. Lá. A Alana Monteiro, que a assessora não pôde estar aqui, que a filhinha dela estava doente, então não pôde vir. Percy, Ney, Saracura. Andréia, Saracura. Fábio Pena, está lá batendo umas chapas ali atrás. A Eduarda, a Duda. O Matheus, está aqui também. A Alessandra, que é professora da UFSC, que está aqui. Paulo Palhosa, que também está na equipe. O Luiz Pimenta, famoso. A Aline, nossa pesquisadora do mestrado da UFSC. A Emanuele, Manu. A Maia. O Lucas. Morgana. E o Marcos, que é gestor do PAES, mas também está na equipe, que né? Não pode ficar de fora. Então, essa é a nossa equipe, né, que a gente conseguiu. Ô, Paulo Horta, prazer. Então, alguns pequenos números, né, que a gente vai ter que correr um pouquinho, depois a gente deixa aberto para o debate, que é bem melhor, né? Então, as principais ameaças também já foi citada, né? A urbanização, a questão de espécies exóticas invasoras, esgoto, incêndios e a questão do aumento do nível do mar, né? A gente está trabalhando com esse público aí de diversas faixas etárias e que vão ser envolvidos cerca de 2.000 pessoas até o final do ano que vem, que é o prazo do projeto, tá? Então, é um projeto que tem começo, meio e fim, né? Começou faz 4, 5 meses. Esse é o primeiro evento, assim, público, né? Então, o que a gente espera, né? Não vamos salvar o mundo, né? Óbvio que não. Não vamos alcançar a paz mundial. Não. Mas temos a meta de resultado esperado, de minimizar as ameaças e restauração ecológica, né, dos mangues e dos ecossistemas associados. Então, aí, se a gente pensar, por isso que é legal a gente pensar em escala de região hidrográfica, porque tem um mangue, né, que já foi muito bem falado, da interação que está ali entre a água do mar e as águas marítimas, né? Mas essa água lá, por exemplo, o Rio da Madre, vai lá, sei lá, 1.000 e tantos metros de altitude, né? Então, vem lá dos campos de altitude, praticamente, passando pela bordas da serra do mar, né? Então, passando por Mata Atlântica, Comprófila densa. Então, tem vários outros ecossistemas que estão nessa região e que estão conectados, né? Pela água, principalmente, né? O fortalecimento das raízes da cooperação para adaptação e mitigação às mudanças climáticas e também desenvolvimento de estratégias para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, né?
Então, a gente tem 3 grupos de ações, né, para atingir esses resultados, que a gente sintetiza em restauração ecológica, né, que a Déia já mencionou, a mobilização social, educação ambiental e ciência cidadã. A gente está botando umas caixinhas aqui que acho que é mais facilmente entendível, para a gente não debater aqui o que é educação ambiental, o que é isso, que aí é uma discussão que vai longe, né? Nesse momento, a gente não tem esse tempo. E pesquisa, né, relacionada com a fixação em estoque de carbono, na linha do que o Paulo já mencionou no início. Então, entre as ações relacionadas com a restauração, a gente tem esse manejo de espécies exóticas invasoras, né, nas ilhas do Rio da Madre e do Rio Massambu, o plantio e mutirões de manejo nas áreas de restauração ecológica e áreas de influência, e avaliação e monitoramento. Né. Em relação a essa parte que a gente pode sintetizar como educação ambiental ou ciência cidadã também, tem uma série de ações, né, que envolve oficinas, cursos, né, alguns relacionados aos incêndios que acontecem, né, no parque na Baixada do Massambu, no Parque do Tabuleiro, cursos relacionados com a ciência cidadã, né, vários, né, teóricos, práticos, mobilizando as comunidades dos entornos. O encontro também que a gente está, como a terra indígena não está homologada ainda, né, no Morro dos Cavalos, e ela tem uma certa sobreposição com o Parque do Tabuleiro, a gente fez questão de, primeiro num projeto, fazer uma primeira aproximação, né, a gente não está se aproximando, né, promovendo os Inhambotãs, que são os encontros para a gestão ambiental territorial indígena, né, dos guaranis que ali habitam, né, então a gente está tendo esse apoio, né, e também a formação em meliponicultura, especialmente para as comunidades guaranis, que tem uma relevância muito importante em vários rituais religiosos, né, com os guaranis. E teremos ainda no ano que vem os eventos de atleta na natureza e uma formação técnico-científica, né, com o Paulo, e com a Alessandra, com o Pimenta, comigo, em ecologia e restauração de manguezais, e com o pessoal do Saracura. E temos, então, o terceiro eixo da pesquisa, que envolve uma produção técnica sobre a contribuição dos manguezais para sequestro e estoque de carbono, e também uma produção técnico-científica sobre a contribuição dos manguezais para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Né? Então, isso aí em parceria com a UFSC, né? Pós-graduação em oceanografia. Então, em termos de atividades, tem uma série de coisas que já começou a acontecer e vai estar acontecendo até o ano que vem. E tem atividade para os meus filhos, para os meus netos e bisnetos, porque a quantidade de pinos que tem aí nessa baixada invadindo o parque e detonando a biodiversidade nativa é gigantesca. Né? Então, aqui, para quem não conhece, a Ilhas do Rio da Madre, né, tem 2 ilhas ali que tem mais ou menos 6,5 hectares de ilhas, e são vários hectares de pinos na foz, né, nas bordas dos mangues. E também na Ilha do Massambu, essa ilha que quem passa na BR-101 olha em direção ao oeste, vê aquelas arvorezinhas ali, são os pinos também, né, nessa confluência entre terra indígena e parque. E também nas áreas nessa geodiversidade que o Pimenta mencionou, né, desses depósitos de transgressão e regressão marítimas, essas árvores avermelhadas foram queimadas, né, isso recentemente, esse foi desse ano, né. Então aí há umas áreas de restauração com restingas, né, que a gente está, diríamos assim, iniciando um processo de restauração, né. Em termos de imaginar numa escala dessa aí que a gente vê no mais satélite, é um pontinho, né, que a gente vai estar atuando, mas que vai estar promovendo efetivamente, né, uma ação que vai ter resultados. E aí um segundo eixo é com as áreas de ciência cidadã, né, que envolve Florianópolis, principalmente, no entorno da ESEC Carijós, no entorno da RESEC Pirajubaé, né, então com as comunidades do entorno, né, especialmente com as escolas, mas também com as comunidades de pescadores. E também, agora, o terceiro eixo, na área de pesquisa, né? Aí tem um manguezal espremidinho ali, sofrido, coitado, não sei se nem tem 1 hectare ali, mas está espremido e resistindo no meio da pressão urbana, né? E ali é uma área, então, que o Paulo está orientando a Aline, né? Para ver o papel, né, do estoque de carbono num ambiente desse tipo, que está crescendo sobre áreas de aterro, né? Então, é uma das pesquisas que está sendo feita, né? A comparação dessas áreas antropizadas, né? Que estão crescendo e que talvez comecem, né? Com o aumento do nível do mar, com a migração da salinidade, com o avanço, talvez os manguezais começam a avançar interior adentro, né? É uma hipótese, e esses mangues têm, talvez, né? Essa hipótese que está sendo levantada,
taxas de estocagem diferente de um manguezal, né, que está aqui há 2, 3, 4 mil anos, né? E a outra área é essa tripinha, né, que surgiu também depois que essa região ali na costeira do Pirajubaé foi aterrada, né? E um núcleo que já existia ali de manguezal próximo a onde está a parte urbana ali começou a crescer e está esparramando naquela linguinha lá na... Deixa eu ver se... não sei. Aquela linguinha verdinha ali. Bem pequenininha ali, na beira da estrada. Então, o mangue está resistindo e crescendo sobre áreas que a urbanização está se aproximando, né? Olha, tudo isso aqui já foi urbanizado, né? Aí batia o mar, né? Antigamente, o mar chegava lá onde estão aquelas casas, né? Aí toda essa região foi aterrada, né? Que era mangue e virou estrada. E ainda no entorno do Paeste, né? A área de ciência cidadã está errado ali. Então, para os finalmente, então. O que a gente espera, né? Dentro do resultado esperado de minimização de ameaça e restauração, efetivamente, aí é o resultado o indicador que a gente tem são de 7 hectares de retirada de espécies invasoras que ameaçam o ecossistema, daí vai grande coisa, 7 hectares. O que é 7 hectares perante, sei lá, uns 3 mil que deve ter ali na Baixada do Maçambu? Parece que não é nada, né? Mas é isso, né? Para degradar ou deixar a ameaça avançar é fácil, né? Aí para restaurar custa grana, custa muita grana, não é barato, né? São 3 mil mudas que vão ser plantadas numa área de 10 hectares ali, né? Como um piloto na área de Restinga. E a gente tem utilizado muito essa linguagem de ecologia, né? Que é resiliência nos ecossistemas, né? Então, os ecossistemas têm várias propriedades, né? Que a gente estuda na ecologia de resistência, de resiliência e de autoperpetuação, né? E muitas vezes, quando se fala, especialmente em termos de o capitalismo verde, que quer associar restauração com toneladas de carbono para ser vendida no mercado, na Bolsa de Valores, a gente está trazendo uma outra conceituação que a gente gostaria de valorizasse o ecossistema enquanto vida própria, né? Enquanto valor que a vida tem inerente a si mesma. Não necessariamente está vinculado à taxa de carbono que vai ser fixada para depois, talvez, ser vendido no mercado lá na Bolsa de Valores, né? Então, tem uma lógica um pouco diferente que a gente está querendo destacar, né? Então, a gente está restaurando 2 ilhas que tem 8 hectares, mas, na verdade, e mais 10 hectares de Restinga, mas, na verdade, o impacto que tem nisso não é só o local. Ele tem a possibilidade de... Só a eliminação nas ilhas ali vai trazer... E com a Restinga, ao invés de ser 10 hectares que vão ser manejados diretamente, a gente vai ter 80 hectares de áreas resilientes de ecossistemas. Então, esse é um dado que, do ponto de vista da ecologia, é muito importante, né? Talvez mais importante do que o do mercado. E tem esse potencial de carbono que vai ser removido, que a gente está sem números, porque, realmente, com o trabalho que a gente vai fazer daqui até o ano que vem, não vai ter muita diferença no estoque, ali principalmente no solo, né? Não tem como. Então, restauração não é um trabalho, não é que nem construir um prédio ou uma estrada que você vê o resultado no ano seguinte, né? A restauração a gente vai ter resultado, talvez daqui décadas ou centenas de anos, né? Se vocês imaginar que uma embuia, por exemplo, uma árvore da Mata Atlântica vive 1000 anos, que uma araucária vive 800, que um cedro vive 500 anos, uma floresta madura teria que ter árvore dessa idade, né? E não 30 anos, ou 10 anos, ou 5 anos. 5 anos não é nada, é recém-nascido, né? Então, a restauração para nós é um resultado que a gente vai ter médio e longo prazo, mas que tem que começar, né? Estamos na década de restauração e tem uma meta aí do Brasil pactuada de milhões, dezenas de milhões de árvores a serem plantadas, né? Não sei de onde vai sair tanto muda, mas tem essa meta que o Brasil assinou. E é urgente. E em termos de fortalecimento das raízes da cooperação, que é o nosso nome do projeto, né? A gente tem cerca de 2.000 participantes nas atividades e mais de quase 500 horas de atividades educativas, né? Vamos chamar assim, de uma maneira geral, entre oficinas, seminários, cursos, palestras, etc., né? Então, esses são todos dados que vão ser cumpridos aqui até o ano que vem, né? E aí, em relação às estratégias para mitigação, que é a parte da pesquisa, a gente tem previsto 4 produções, né? 2 artigos relacionados à questão do carbono e 2 livros. Um que o Paulo está traduzindo, já conseguiu a tradução, né, a autorização para a tradução do Mangrove Restoration, né?
um livro clássico da restauração para manguezais, e um outro que nós estamos começando a produzir agora sobre os mangues do sul do Brasil. Então, é um livro inédito que a gente tem a possibilidade, né, com o apoio da Petrobras, aí, com essa parte financeira que nos possibilita fazer todo esse rol de atividades, de gerar um livro inédito, né, com imagens aéreas, né, com drones, e ter também esse grupo, né, de entidades e pessoas envolvidas, que é o que nos fortalece, né? A nossa fortaleza é essa. Então, em termos bem rapidamente falando, geral, agradeço a atenção de cada um, para quem ficou até agora, e muito obrigado. Pois não, chega mais. Deu a ideia, agora fala. Vai lá que você não falou ainda. Vai lá, mostra o menino aí. Todo o poder das mulheres. Eu só levantei a questão, por que o nome Raízes da Cooperação? Né? Alguém tem uma ideia? Não? Então, existem uns artigos mostrando que as raízes, elas se comunicam, elas dialogam, e que as raízes do manguezal, quem esteve no manguezal, quem vivenciou o manguezal, sente muito forte como essa conexão das raízes. Então, elas têm toda uma química de interação e de diálogo. Essa unidade que o mangue e que a gente buscou trazer aqui na Mística, hoje de manhã, ela reflete, e a ciência, lógico que os povos tradicionais já sabem disso há muito tempo, mas a ciência está descrevendo isso. Então, o nome Raízes da Cooperação vem por essa perspectiva, né, que nós somos uma sociedade que deve cooperar mais e que os manguezais são uma inspiração para esse caminho. Então, é só para complementar. Tá, pessoal, então agora a gente vai abrir para comentários e conversas aí. Eu queria saber, a gente está ao vivo ainda na TV Assembleia aí? É que hoje é aniversário da minha mãe. Mãe, feliz aniversário. Era para eu estar lá, eu estou aqui. Mas amanhã eu estou aí. Obrigada pelo espaço. E mais um comentário. O pessoal seguiu o Instagram do Raízes da Cooperação, Raízes da Cooperacal, tudo junto, por favor, vamos dar uma engajada, precisamos. Né? O pessoal da Petrobras está aqui, por favor, dá uma força aí, gente. E mais um comentário, daí eu passo para as perguntas. Eu não sei como é que vai ser a dinâmica do tempo, daí o Dilton vai coordenar, eu acho tudo. Até acabar, eu vou indo. Já faço os agradecimentos finais? Não? Faço os agradecimentos finais? Ainda não? Deixa para o final. E aí, então, o certificado, gente, está aqui, ó, tá? Quem for saindo, indo embora, lembra de pegar aqui com a gente. Ele está em branco, é só preencher o nome, mas está tudo certinho aqui, é válido, tá? Só apresentar lá que está valendo. Obrigada, então, mais uma vez aí pela audiência de todos. Para se inscrever, alguém quer um comentário? Como que vamos fazer? Alguém tem algum questionamento direcionado para algum palestrante? Querem que eu relembre os palestrantes aqui? O Pimenta falou um pouco ali sobre a questão do aumento do nível do mar, os manguezais da região. A Andréa falou sobre a restauração. O Eduardo Braga, o Marcos, o Paulo Palhoça aqui também fez a palestra aqui do núcleo do Laboratório de Oceanografia da UFSC. Se alguém tiver algum comentário, algum questionamento... Senão eu posso continuar falando aqui, não tem problema. Não. Eu gosto. Não. Eu gosto. Ali surgiu. Ali, um ali. Ó. Era só para quebrar o gelo. Ah, obrigada. Falar alguma coisa, por favor, chega, né, Morgana? Obrigada. Boa tarde a todos. A pergunta é para o Pimenta. Meu nome é Alisson, sou biólogo da UFSC, trabalho na Coordenadoria de Gestão Ambiental, né, vinculado ao gabinete da reitoria. Minha pergunta é no sentido... Eu sou do Nordeste, sou de Natal, moro aqui há 10 anos, e lá... Vou fazer um breve relato bem curto para chegar na minha pergunta, né? Lá a gente tem um bloco de carnaval, acho que não tem mais, que era o Bloco dos Cão. A gente ia para o manguezal, se melava tudo de mangue, botava uns pedaços de gravetos na cabeça e ia pulando carnaval. Mais para baixo, um pouco, em Pernambuco, surgiu um movimento... cultural que a gente ouviu hoje, que foi o Mangue Beat, que o símbolo era uma antena parabólica enfiada no manguezal. Era
do macro ao micro, do micro ao macro. Né? Isso revolucionou a 4ª pior cidade do mundo na época. Era a 4ª pior cidade do mundo. E o foco foi o manguezal. Aqui a gente ouviu muito sobre economia, sobre carbono azul, né? E o ponto que eu quero chegar é o seguinte: houve um distanciamento das pessoas do manguezal. Hoje a gente escuta até pejorativamente Avenida Beira Mangue, um termo pejorativo, né? E houve o distanciamento das pessoas do manguezal. E a gente ouviu muito também sobre a capitalização nesse sentido de carbono azul, e que ano passado houve uma regulamentação em relação ao comércio de carbono, não feito por nós, feito por um outro grupo, e que essa regulamentação esse comércio é cuidado pela Bolsa de Valores hoje, né? Então, e o Pimenta falou sobre, estão unindo tudo isso, população, carbono, capitalização, para chegar nos governos, né? Pimenta, você falou sobre a questão ali da Palhoça, e a minha pergunta é: como é que a gente faz, ou se vocês pretendem alcançar também as pessoas que acabam de cima para baixo tocando tudo isso, né? A gente teve um plano diretor de Florianópolis que foi extremamente polêmico, está tendo de São Paulo agora, eu acho que já passou na realidade, extremamente polêmico. Vai ter Rio de Janeiro, vai ter Bahia, Salvador, teve Palhoça. E talvez até seja direcionado a todos os projetos. Será que vocês em algum momento também conseguem tocar essas pessoas, chegar nelas, pegar o resultado e levar para elas? Olha, precisa de uma regulamentação melhor para o manguezal? Hoje a gente tem um parque aqui que foi regulamentado ano passado, o parque, uma nova unidade de conservação para o manguezal de Florianópolis, mas eu já ouvi até termos em relação a essa unidade de conservação chamando de park paper, né, que são os parques de papel, que não tem uma sede, apenas é no papel. Então, a minha pergunta é nesse sentido: vocês pretendem também chegar nesses setores para que haja uma proteção assim, efetiva em algo que a comunidade já foi ligada, já esteve lá dentro e hoje está totalmente desvinculada, usando termos pejorativos? Volto a trazer a Avenida Beira Mangue, que é muito falado aqui. Alô. Então, é difícil, né? Cadê o Marquito? O Marquito está aí, já foi embora. Era boa para o Marquito responder essa, né? Mas é um desafio, esse é o maior desafio, é chegar na política, porque a gente tem, infelizmente, a gente sabe que o sistema econômico acaba dominando aí o planejamento, principalmente os planos diretores, eles estão vindo para o processo de verticalização de toda a zona costeira, é uma pressão muito grande, em cima de áreas extremamente sensíveis. Isso foi um problema que, inclusive, foi discutido bastante na conferência, né? O problema da verticalização e do acesso à praia que está acontecendo em Balneário, com o pessoal de alta renda, né, ocupando de uma forma desregrada e verticalizando e, né, consumindo muitos recursos da zona costeira, e o pessoal que com menos recursos indo para as áreas, né, para as áreas menos valorizadas, inclusive as áreas de risco, os banhados, as beiras de manguezal. Então, é uma discussão muito forte. E aí o que a gente tem feito? É o que o Projeto Raízes tem promovido, né, inicialmente, mas antes do Raízes, as comunidades, a própria universidade, aqui está o professor Paulo Horta, aqui é o professor Alessandro, o professor Paulo, que tem atuado muito forte aí nas discussões junto com o ICMBio. A gente tem que juntar a universidade, governo e a sociedade civil organizada para lutar contra esses projetos que estão sendo colocados e trazendo o Ministério Público Federal e Estadual junto, e os bons políticos que têm realmente interesse nessa pauta e fazendo um trabalho sério para que a gente consiga alterar essas questões, né? Sem essa rede, só a universidade sozinho, só o Ministério Público ou só a sociedade civil, a gente fica fraco. Quando a gente une toda essa rede de cooperação, aí a gente consegue converter algumas coisas, outras não, e esse processo ele é permanente, né? E por isso que a importância de a gente estar trabalhando junto, integrado, e também utilizando as boas informações, né? Essa questão dos dados, e não só os dados científicos que são produzidos pela universidade, por exemplo, que são dados de excelência, e agora com as comunidades tradicionais, que têm muito conhecimento acumulado, e a gente tem conseguido atuar cada vez mais nesse sentido para que essas comunidades tenham sua voz nesse processo de planejamento e que a gente use o arcabouço legal para evitar o que está acontecendo, né? Então tem muita luta. A gente viu que está na Palhoça planejado, aprovado pela Câmara de Vereadores,
a população não sabe daquilo, dessa informação, né? As pessoas acabam não acessando no seu dia a dia o que está acontecendo nos municípios, essas alterações de plano que estão se prevendo para os espaços, né? Mas a gente, inclusive o Projeto Raiz, a gente está puxando essa informação, a gente vai dar luz a esses dados, a esses resultados e mostrando um pouco desse cenário para que a gente consiga, então, educar, né? E trabalhar com todos os órgãos aí para fazer uma mudança positiva aí no nosso território. É isso aí. Sim, a escolha desse local aqui não foi aleatória, não. Não estamos aqui por acaso. A gente está com as casas cheias de deputados, né, para a gente debater com todos os 6 vossas excelências deputados. Né? Não tem um aqui, tinha um Marquito, né, que teve um compromisso agora. Enquanto isso, vou pedir para a Maia fazer a divulgação de um dos próximos eventos que a gente está organizando. Maia, por favor. Oi, vamos cuidar das inscrições. Diga. Só? Só pegar o microfone, porque tem pessoas ali ainda ao vivo. Então, Alisson, né? Aqui em Floripa, junto com o restante do Brasil, tem um movimento chamado Políticas Ambientais Ficam. Né? Nós já fizemos um evento dia 18 de junho, na cabeceira da ponte. Tem outros programados mensalmente até dezembro. Estamos numa mobilização para 2024, 2025, né? Que vai até a COP. Então, a gente está convidando pessoas que têm interesse em se mobilizar e levar essa pauta, né, a nível municipal, estadual e federal, acompanhar todas essas propostas que estão sendo colocadas, né, para discussão, esses PLs absurdos que estão em encaminhamento. Né? Nós temos um grupo inicial de pessoas organizadas aqui em Floripa. Se vocês tiverem interesse de participar, a gente pode ampliar depois, passa os contatos. E, realmente, a ideia é ficar, né, de olho na Câmara de Vereadores, na Assembleia, né, no Congresso, para ver o que está em andamento e como que a gente se mobiliza. Nós temos umas estratégias de mobilização virtual, nos e-mails, nas páginas desses senhores e senhoras, mas também nós temos atos públicos, né, presenciais, físicos, para a gente se fortalecer, para a gente se juntar. Esse é um movimento que foi desencadeado através do Fórum de Mobilização de Organizações e Movimentos Sociais, né, o FEMO. E a gente, junto com a Rede Brasileira de Educação Ambiental, está trabalhando, né, nessa mobilização nacional. Então, acho que é isso mesmo, ficar de olho no que está acontecendo e como que a gente pode interferir, né, nesses PLs, nessas votações, nessas discussões, para não deixar avançar. Né? Políticas ambientais ficam. Tem um abaixo-assinado rolando aí na rede, hashtag Políticas Ambientais Ficam. Convido a todos a se manifestarem. O grupo do WhatsApp que a gente montou tem um link para buscar, mas aí eu passo, para quem quiser, eu repasso, que é... Obrigada, Silvane. Aproveitando, então, rapidamente, gente, a gente vai fazer um processo formativo dentro do Raízes de Cooperação que vai envolver tanto a educação, então, a educação climática, a cultura oceânica, a educação ambiental, a ciência cidadã. Esse processo, quem não recebeu, tem um folderzinho que a gente está divulgando e que tem um QR Code atrás com já o formulário de inscrição. As inscrições já estão abertas. Então, é amplo para toda a sociedade ou para toda a sociedade da língua lusófona também. Então, está bem aberto. Os professores da UFSC que vão estar participando junto conosco, né? Oi? O certificado vai ser UFSC, via UFSC. A gente vai ter o processo formativo, ele tem 4 etapas. A primeira deles vai ser EAD, então a gente vai trazer um conteúdo remoto. Remoto não. A gente vai trazer um conteúdo teórico. E então esse tem bastante vagas. E aí a segunda etapa ele vai trazer. A gente vai abordar já uma prática nas unidades de conservação que a gente está envolvendo no projeto, uma prática no laboratório de campo, então fazendo análises também. Ele é voltado, ele tem muito enfoque para profissionais da educação e também da gestão ambiental, técnicos, enfim, diversos. Mas ele também vai ter uma linguagem muito acessível para a comunidade no geral, inclusive para quem estiver estudando, não estiver estudando, né, em qualquer nível de ensino,
pelo menos no médio, acho que acredito que vai estar contemplando também. Então, vou solicitar até que vocês nos ajudem a depois divulgar esse processo formativo, se inscrevam, acho que vai ser bem interessante para a gente continuar esse debate. Então, a gente vai levar a política, vai levar a educação, vai levar a pesquisa, né, para dentro desse processo formativo. Em breve, a gente vai estar divulgando os ministrantes, né, alguns deles estão aqui. Então, só uma coisa importante que desse processo formativo que a gente vai combinar em projetos de educação ambiental e de ciência cidadã, que a gente vai contribuir assim com o apoio da Petrobras para serem executados em 2024 e vai combinar num outro evento, a gente vai ter mais 2 seminários dentro do nosso projeto, mas um outro evento de pedagogia e ciência cidadã em 2024, o evento Conectando Raízes. E atrás aqui tem a primeira ementa, né, desse processo remoto da formação teórica. Então, vocês estão todos convidados. Então, até breve. Vai começar em agosto, tá, pessoal? Se inscrevam. Obrigada. Segue a palavra aberta ao povo na casa do povo. Bom, pessoal, uma das coisas que é muito bacana no manguezal é porque parece que é pouco diverso. Parece que é uma florestinha ali com uma meia dúzia de plantinhas, umas arvorezinhas meio tortinhas. Mas quando a gente vai olhar, de fato com carinho, para dentro do manguezal, da lama, dentro da lama, até o alto, mais alto do Alto da Galho, cara, é muito diverso. E todas essas espécies interagindo. Espécies de grupos diferentes de animais e plantas. E isso talvez seja a maior das soluções da natureza. É esse convívio harmônico de coisas completamente diferentes. Se a nossa sociedade se inspirar nisso, nós podemos produzir políticas públicas, de fato, para preservar isso e nos preservar em contrapartida. Não é? Valeu, pessoal. Temos um tempinho aí para falar, pessoal. Aproveita agora que tomamos conta aqui da casa do povo. Boa noite, boa tarde. Meu nome é Rodrigo, eu sou oceanógrafo. Eu estou aqui pela Caporã Vegetação Costeira, eu e Maria Eduarda. Eu vim mais fazer um chamamento aqui, né, para a gente se juntar aí. A gente trabalha com restauração de restingas, manguezais e marismas aqui na região de Santa Catarina. A gente começou em 2018, ainda estava na faculdade, agora me formei. Então, a gente já fez a nossa adesão ao pacto, já enviamos formulário. A gente está participando de algumas aceleradoras de negócios florestais também, para a gente dar um up, porque essa parte assim, de gestão, eu sou de gestão de empresas mesmo, eu não aprendi na faculdade. Mas assim, a nossa ideia era formar uma cooperativa desde o início, mas a gente sabe que é muito mais difícil a burocracia que envolve, né? Então, a gente, por enquanto, formou uma ME e estamos tentando caminhar para formar a cooperativa. E a gente está batalhando aí desde 2018, indo atrás de TAC e apoio com consultoria para reflorestamento. A gente já teve bastante sucesso, alguns insucessos que não são previstos, mas que está dentro daquilo que a gente prevê. E a gente queria chamar para vocês para apoiar mais isso. Valeu. Legal, obrigado. Caporã Vegetação Costeira. Tem Instagram, Mudas Caporã. Beleza, valeu. Como é que está o tempo, Pimenta? 11 minutos. 12? 11. 11? Opa. Vamos lá. Então, boa tarde. Primeiro, obrigada por essa oportunidade, é muito bom. Eu, igual o colega falou, eu sou de Recife, então uma cidade que respira mangue, né? Estou aqui há muito tempo já, mas é uma coisa que está muito viva na cultura da cidade. A gente vive entre, né, mangues e caranguejos. E o que me chama a atenção é que o ambiente, que a zona costeira é a zona mais especulada, né, quanto à imobiliária. Assim, alguém da primeira mesa falou que
A gente tem que tirar o mangue do vitimismo para ele para o protagonismo, né? E como que faz para recuperar essas áreas que já foram adensadas, né? Já foram perdidas? Que o mangue a gente não consegue replantar dentro, a gente tem que replantar numa área que está cada vez mais escassa, que é aquela zona costeira. Então, essa é uma pergunta, como recuperar, né, como ampliar áreas de mangue, não só não deixá-las diminuir, mas que possa, de fato, restaurar áreas perdidas nessa área. E a outra pergunta é se tem previsto, no plano do projeto, pagamentos por serviços ambientais, né? Que eu acho que é o serviço ecossistêmico que o mangue presta, com certeza é muito valoroso, né? Ainda mais contendo desastres naturais de grande perda financeira. E se isso é contemplado pelo projeto e de que forma? E aí, eu quero manifestar aqui que o Dilton, não sei se ele lembra de mim, de algum seminário de Maquiné, mas ele foi uma das pessoas que me inspirou muito no meu trabalho. Eu já trabalho com abelhas nativas, então agradeço a oportunidade de falar contigo de novo. Obrigado. Não vai lembrar, a gente falou 20 minutos. Mas assim, o trabalho que ele faz lá na Gama, no projeto Caramandaí, me inspirou muito a trabalhar com os abelhas. Obrigado. Não, do PSA a gente não tem previsto, até porque boa parte das áreas são áreas públicas, né? E, em geral, o PSA estaria ligado, né, àquelas propriedades particulares, né, que estão protegendo uma nascente, ou mangue, ou né, uma mata ciliar. Então, a gente não tem isso, acho que é regulamentado no Brasil ainda, né? Para o próprio sistema pagar. Daí talvez, mas a gente não nessa etapa, pelo menos, a gente não tem previsto, né? E aí, em relação ao aumento, né, das áreas a partir dos núcleos dela, acho que foi as imagens que o Pimenta passou, que os mangues ali em Palhoça, em São José, que é aquele micro, né? O Palhoça está toda cercado pela urbanização que não para de crescer, né? Então, acho meio complicado aqui em Santa Catarina. Santa Catarina, a gente teve a possibilidade, né, de fazer um sobrevoo ontem, né? E você vê na beira da BR-101 ali, uma faixinha estreita cheia de construção em cima do mar, né? Então, são áreas que daqui a pouco vão sumir, né? Então, as áreas, os mangues estão esmagados aqui em Santa Catarina mesmo. Talvez uma perspectiva que o Paulo colocou da migração com a mudança climática e a tropicalização e os mangues se expandindo para o sul, aí talvez sim possa, onde era marismas, talvez surjam manguezais ou sejam áreas propícias para criar esse novo ecossistema, né? Se eles não se vierem por conta própria, né? É isso, Paulo? Mais ou menos? Mais ou menos isso. Quer falar? Complementando, Florianópolis, mas Santa Catarina também, né? Parece que é a terra dos aterros. Por todo lugar que a gente olha tem aterro, não só nas áreas internas, agora quase uma moda, né? Estão aterrando as praias também, mas o pessoal fala em aterro e é só para construir estrada em cima e depois pegar o terreno para construir prédio, né? Essas áreas de aterro são áreas importantes para crescimento de manguezal, para crescimento de restinga na região das praias também. Está na hora da gente colocar esse assunto em pauta no município e no estado. Agora mesmo, essa semana, a prefeitura acabou de lançar uma licitação para fazer um novo aterro numa praia aqui no norte da ilha, né? E é simplesmente, de novo, só para largar a praia e construir calçada em cima, e não para discutir ou tentar fazer estabelecer um processo de restauração desses ambientes, né? É isso. Beleza. Eu acho que tem mais alguém? Se não, eu vou chamar a MC Morgana para fazer os finalmente. Posso só fazer uma complementação a essa colocação? Sobre a questão dessa restauração que o Paulo comentou sobre o aterro, né? A gente passa muito ali no aterro onde é margem da Resex Pirajubaé, e a gente vê aqueles canais de drenagem contaminados por efluentes domésticos, e a gente olha para aquilo, a gente pensa, como é que a gente pode, de repente, aqui nesse espaço, que hoje existe uma política de ocupação
com shopping, com coisas assim, mas por que não restaurar esse espaço fazendo meandros, né? Tem aqueles canais, mas fazendo meandros. Por que meandros? Porque o meandro, ele primeiro, ele segura essa força da drenagem continental, ele aumenta a área de contato e colocar nesse processo a restauração do que seria um ambiente natural dessa interface. E esses ambientes eles têm muita importância como biofiltros. Então, ajudaria também na purificação dessas águas. Quer dizer, é somar, como a gente chama, de estratégias baseadas na natureza, né? Hoje isso está sendo muito discutido, em ambientes que parcialmente artificiais, né? A gente já viu um resultado disso, que é nesse entorno. Viu, Dilton, ali na Beira-Mar Sul, não teve aterro de mangue, né? Foi ocupado uma área e a gente vê um crescimento de mangue naquela região. E o manguezal ele tem muita importância, né? Além de biofiltro. Então, pensar nessa história, por que não podemos fazer isso? O que falta é realmente, de repente, fazer um lobby de vir e bater na porta, né, dessas pessoas. Não sei se terão sensibilidades para isso, mas aí vem a questão, né? Trazer a moeda do carbono, porque os caras só entendem de dinheiro. Né? Às vezes, de repente, você vai ter dinheiro, você vai ter isso, mas a gente também, de uma outra forma, está garantindo a permanência de um ecossistema. Né? Tá. Faltam 4 minutos. Eu vou fazer uma leiturinha. Tem um textinho aqui para eu ler? O pessoal está decidindo aqui alguma coisa muito importante. Tá. Então... Antes ou depois? Não, agora. Peraí, vamos fazer antes de dispersar? Tá, então vou ler o final. Vou agradecer o final aqui, não? Mas vai dispersar daí? Não, antes de dispersar, vou entrar. Ah, boa. Todo mundo fica. Todo mundo fica nos seus lugares, é isso? Não. Todo mundo levanta. O que vai para fazer? O que é para fazer, gente? O que está acontecendo? Eu continuo falando ou eu paro de falar? Pessoal, agradecimentos então, até o pessoal se organizar. Encaminhamentos finais, está dizendo aqui. Expressamos nossa profunda gratidão pela participação de todos os indivíduos envolvidos nesse processo de fortalecimento das raízes... Ninguém está me ouvindo. YouTube, das raízes da cooperação, cujo objetivo, pessoal de casa, cujo objetivo é revitalizar o ambiente em sua totalidade. Espera aí que eu estou fora da foto, Letícia. Promovendo... Espera aí, eu vou lá. Promovendo uma consciência mais ampla dos benefícios para a preservação da natureza. As pessoas que integram esse projeto são dedicadas defensoras da causa ambiental, verdade, empenhadas há anos em articular ações práticas que geram resultados significativos para o futuro. Depois eu termino de ler. Peraí, vamos. Mais uma? Que vai acontecer uma assembleia sobre o PPA, Orçamento Participativo, é isso? Plano plurianual, parece que ministros envolvidos, ela vem aqui dar a explicação.